Bom dia, pessoal. Para quem já está online aí, vamos começar daqui a 3 minutinhos, tá? Pessoal, quem está chegando aí agora, a gente já vai começar, tá? Vou fazer uma live sobre o Google Classroom, então daqui vamos dar aí uns 2 ou 3 minutinhos para todo mundo começar, todo mundo chegar. Aí eu já vou me apresentar e a gente começa a live, tá legal? Bom dia, pessoal que está chegando agora. Vamos começar daqui a pouquinho. Olha só, tem gente da educação infantil, Valparaíso de Goiás, São José, Santa Catarina, Tocantins, Colégio Mater Christi. Legal, gente, tem gente de todos os lados aí. Máxima Campo Grande, eu fui aí, hein? Eu fui aí esse ano, no começo do ano, com o pessoal do Tec. Alfa Campos dos Goitacazes, Elite Dourado, Pato Branco, Paraná. Legal, gente do Brasil inteiro. Colégio Minas, também fui aí, hein? Pense Casulo, Centro Educacional Califórnia. Gente, então tá dando 10 horas aí, já tá no horário da gente começar a nossa live. Enquanto tem mais gente chegando do Brasil inteiro, eu vou começar me apresentando, tá? E também falar um pouco sobre como vai ser essa live. Então, meu nome é Rodrigo, eu tô já no meu quarto ano no Grupo Eleva, eu tô hoje na Escola Eleva aqui no Rio de Janeiro. Eu comecei, olha o Tec aí, oi Tec. Eu comecei na Escola Eleva de Botafogo no finalzinho de 2016, quando a escola foi aberta, e eu cuidei da implantação do Makerspace, né, do espaço Maker da Escola Eleva. Depois fui para a unidade Botafogo, desculpa, para a unidade Barra. E aí eu passei um tempinho no Tec, que é uma outra empresa do Grupo Eleva Educação. E agora eu estou voltando para a Escola Eleva, tocando toda a parte de tecnologia educacional. Então agora, né, num momento bem crítico para a tecnologia na escola, que é essa questão do coronavírus, né? Bom, então meu nome é Rodrigo e eu vou falar hoje sobre Google Classroom, tá? A ideia é que hoje seja um bate-papo, tá? Então eu vou trazer alguns tópicos aqui pra gente ir falando. E o objetivo é o seguinte: não é que seja um tutorial de Google Classroom aqui, né? Tanto que um tutorial, no final, eu vou colocar aqui no Instagram da plataforma uns links para vocês, tá? Com sites que tem vários vídeos tutoriais bem bacanas. Mas a ideia aqui é trocar um pouco de ideia com o público, falando sobre a ferramenta e as vantagens. Então, antes da gente começar a entrar direto no tópico do Google Classroom, eu queria que vocês falassem aí nos comentários quem é professor, quem é aluno, quem é gestor escolar, quem é família, né, pai ou mãe, que eu queria, né, conhecer vocês aí
Inclusive eu posso até ir direcionando os tópicos um pouquinho mais de acordo com esse diagnóstico que eu faço da turma. Legal? Então, vamos lá. Eu preparei alguns tópicos, tá? Mas enfim, conforme vocês forem falando aí, aí eu tô vendo que tem professora, conforme vocês vão falando, eu vou tentando puxar um pouco mais para o que vocês estiverem interessados, tá? Então, primeira coisa, o Google Classroom. Imagino que a maioria aqui já conheça o Google Classroom, já tenha pelo menos ouvido falar, né? E eu acho que nesse momento ele está muito presente nas discussões escolares, né? Porque é uma ferramenta que já está razoavelmente difundida e nesse momento agora das escolas fechadas, as crianças em casa, as escolas que ainda não tinham alguma presença online também estão buscando fazer isso, né? Até a rede estadual agora, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, vai entrar em parceria com a Google, usando o Google Classroom para fazer atividades com os alunos, né? Para fazer o que a gente tem chamado de ensino à distância ou distance learning. Então, o que é o Google Classroom? O Google Classroom ele é uma ferramenta criada pela Google que ela pretende ser uma ferramenta para ajudar, né, na sala de aula, seja ela uma sala de aula online ou não, né? Então, a primeira coisa que eu vou falar sobre o Google Classroom é o seguinte, ele é uma ferramenta que você pode usar de várias maneiras. Você não precisa, não, na sala tem que todo mundo ter computador, todos os alunos têm que ter computador, ou tem que ser só para ensino à distância. Então, o legal é que é uma ferramenta flexível. Então, por exemplo, eu conheço professores que usam com seus alunos à distância, né? A gente tem professores que usam na sala de aula. Lá na escola Eleva, a gente usa tanto durante uma aula presencial, durante a aula o professor posta alguma coisa para os alunos interagirem, quanto para mandar uma tarefa de casa, por exemplo, ou agora nesse contexto de ensino à distância com as crianças em casa. Então, legal que é uma ferramenta muito flexível. Eu preparei aqui alguns tópicos, tá? Eu já vou adiantar para vocês saberem mais ou menos o que a gente vai falar ao longo dessa live, mas aí eu vou aqui acompanhando os comentários de vocês e vou direcionando, tá legal? Já vi aqui bastante gente falando que é professor, então aí não se esqueçam, quando vocês entrarem, fala de onde que é e se é professor, se é família, se é gestor escolar ou se é aluno também, tá? Bom, então rapidinho assim, primeira coisa eu vou falar por que a gente vai usar o Google Classroom na sala de aula. A gente, né, quando a gente faz alguma coisa, a gente tem que ter um porquê. A gente não usa só porque é uma ferramenta legal. A gente usa porque ela traz benefícios para o aprendizado dos alunos. Depois eu vou falar de uns recursos legais para o dia a dia do professor, porque a ferramenta ela não pode ser uma carga a mais para o professor, né? Ela tem que facilitar o professor, ela tem que ser benéfica para o professor, ela tem que tornar a vida do professor mais fácil, né? Senão não faz sentido a gente usar a tecnologia. Depois eu vou falar um pouquinho de engajamento dos alunos, como que a gente pode usar o Google Classroom para engajar mais os alunos nas atividades de aula, tá? Vou falar um pouquinho de avaliação, que é um dos meus assuntos favoritos, desde que a gente criou o programa que hoje a gente chama de tecnologia criativa na Escola Eleva, a gente dá muita importância para o tema da avaliação. E por fim eu vou deixar umas orientações para pais e alunos. Mesmo que eu estou vendo aqui a gente tem mais professores e gestores presentes, né? Mas eu vi num comentário ontem que tinha alguém perguntando se a gente ia dar orientações para pais e alunos, então acho que são orientações que os professores podem passar também. Legal? Então vamos começar. Primeira coisa, por que a gente usa o Google Classroom na sala de aula? E aí eu vou falar de uma coisa que eu aprendi num curso que eu fiz no começo do ano passado, que era o seguinte, tudo o que a gente faz na escola, a gente tem que pensar se vai trazer benefício para o aprendizado dos alunos. Tudo, desde
obras na escola, qualquer medidas da equipe de marketing da escola, isso vai trazer benefício para a aprendizagem dos alunos? Então, eu tenho uma experiência, eu uso o Google Classroom desde 2016, né? Comecei usando num contexto que não era na escola, enfim, um curso fora da escola, totalmente online, como aluno, né? Depois comecei a usar como professor. Então, acho que a primeira questão do Google, né, do Google Classroom, para a gente usar é o seguinte: como que ele consegue trazer benefícios para os alunos? Primeira coisa, hoje a gente vive a gente já recebe na escola uma geração digital que cresceu no mundo digital. Então a gente consegue, usando os meios digitais, uma comunicação, um diálogo muito mais efetivo com esses alunos. A gente consegue, através das tecnologias, trazer benefícios para os alunos, trazer mais aprendizagem deles. Como? A gente consegue criar atividades mais interativas. E eu acho que aí uma coisa que a gente traz muito forte na Escola Eleva e na Eleva como um todo é o protagonismo do aluno. O que é o protagonismo do aluno? É quando o aluno ele é o principal sujeito na sala de aula, né? O professor ele é um mediador, ele é uma pessoa que está ali ajudando, mediando essa aprendizagem do aluno. Então, o Google Classroom e várias tecnologias que a gente usa na educação, elas favorecem isso. Por quê? Porque ele abre mais espaço para o aluno participar, ele abre mais espaço para o aluno ser sujeito da aprendizagem dele. Aí eu estou vendo agora, legal, várias mães de aluno, então, para quem está chegando agora, mãe de aluno, a gente vai falar, um dos tópicos hoje vai ser orientação para famílias e alunos que estão agora nesse ensino à distância, tá legal? Bom, então, eu vou falar aqui rapidamente de alguns benefícios que o Google Sala de Aula traz para a gente. Eu falo às vezes Google Classroom, Google Sala de Aula, que são, enfim, os termos em português e inglês. Lá na Escola Eleva a gente dá aula nos dois idiomas, então, dependendo do idioma, a gente usa um desses na interface da disciplina, tá? Mas vou tentar ficar aqui mais nos termos em português que todo mundo conhece. Bom, então, primeira coisa, né, o porquê o Google na sala de aula. Eu falei o seguinte agora há pouco. O Google Sala de Aula é só para aquela escola super tecnológica que todos os alunos têm computador, igual lá na Escola Eleva. Não. O Google Sala de Aula, a gente pode usar ele em vários contextos, tá, gente? Então, não precisa todo mundo ter computador. Não precisa nem o aluno ter computador na sala de aula para usar o Google Classroom. Então, vou dar alguns exemplos. Curso online. Eu estava vendo esses dias o vídeo de um professor lá da Escola Eleva que ele dá aula particular de inglês online e ele coloca os alunos dele em um Google Classroom. Então, nessa sala de aula do Google, ele coloca, por exemplo, os conteúdos que ele quer trabalhar durante a semana, ele recebe comentários dos alunos, ele faz atividades, ele manda atividades para os alunos fazerem e para os alunos devolverem, e ele dá nota por lá. Então, tudo que a gente faz no dia a dia de uma sala de aula, a gente consegue fazer no Google. Então, você não precisa necessariamente ter o computador ali na sala de aula, mas se o aluno, por exemplo, ele tem acesso a um computador ou a um celular em casa, ele consegue acessar o Google Sala de Aula e, por exemplo, baixar um slide que o professor mandou, ou responder uma pergunta, responder um questionário. Então, o legal é que ele é uma ferramenta interativa que você consegue usar de várias maneiras. E não precisa ter computador na sala de aula, não precisa ter computador o tempo inteiro para usar. Isso é muito importante. Então, outra coisa legal que dá para fazer com ele é marcar datas de provas e testes. Como que a gente usa, né? Primeira coisa, estou vendo que aí tem algumas pessoas que falaram que não conhecem o Google Sala de Aula. Então, como que a gente usa, né? Quando você entra em qualquer serviço do Google, você está no Gmail, por exemplo. Aí tem lá um botãozinho, você clica nele e tem vários serviços da Google, né? Um deles vai ser o Sala de Aula. E você pode
pode ir lá e criar uma sala de aula. Ele é gratuito para professores, inclusive agora, nessa época de coronavírus, a Google está liberando o acesso, está deixando bem menos restrito o acesso para mais pessoas poderem usar e criar salas de aula. Então você pode, por exemplo, criar uma sala de aula para cada disciplina que você tem. Ou você pode criar uma sala de aula geral para mandar avisos e conteúdos gerais para os alunos. Cada escola organiza da forma que for melhor. Pode ser acessado do celular? Sim, pode ser acessado do celular. Tanto pelo navegador, né? Você coloca lá classroom.google.com no navegador, ou você pode baixar o aplicativo para Android, tá? Alguns tablets mais antigos não têm, o aplicativo não é mais compatível, mas dispositivos recentes, Android e iPhone, têm o aplicativo sim. Tô vendo uma pergunta aí, né? Se usa pelo e-mail. Todas as atividades, né? Por exemplo, quando o professor posta uma atividade, o aluno recebe uma notificação por e-mail falando: o professor postou uma atividade na sala de aula tal. O professor recebe uma notificação quando o aluno responde, quando o aluno entrega uma tarefa. Você consegue, por exemplo, ir lá nas configurações e falar: não, quero receber todas as notificações. Não, só quero receber notificação quando o aluno entrega alguma coisa. Então o e-mail funciona mais como uma parte que ajuda a gente a interagir com o Google Sala de Aula. Bom, então assim, a gente já falou um pouco, né, o porquê usar o Google Sala de Aula, eu falei de algumas vantagens dele, e agora eu queria falar um pouco de vantagens mais práticas, né? Recursos legais para o dia a dia do professor. Coisas que tornam a vida do professor mais rápida. Vocês lembram que eu falei? Não adianta a gente usar uma ferramenta tecnológica que vai trazer vários benefícios para os alunos se isso for tornar a vida do professor mais difícil, né? A tecnologia não pode tornar a vida do professor mais difícil, porque se não for legal para o professor, não vai ser legal para os alunos. Então pode ser a melhor ferramenta do mundo para os alunos. Se ela não for boa para o professor, ela não vai funcionar. E eu posso dizer para vocês, por experiência, que quando no começo é difícil, a gente vai lá, se assusta, é muito botão, a gente posta no lugar errado, não vai direito, mas depois que você se acostuma com o Google Sala de Aula, a sua vida fica muito mais fácil. Não vai precisar nem ninguém da escola falar: você tem que usar o Google Sala de Aula, porque você vai ver como vai ficar mais fácil você organizar a sua vida e organizar a vida dos alunos. Vou dar um exemplo para vocês. Eu falei que o professor pode postar o conteúdo de uma aula, né? Ele pode, por exemplo, organizar em tópicos. Então vamos dizer, uma aula de matemática. Aí você vai lá e você cria um tópico, adição. Você vai lá e cria um tópico, subtração. E no dia que você deu a aula de subtração, você vai lá e cria uma apresentação de slides e coloca lá, né? Subtração. E você também escreveu uma postagem, né? Ó, pessoal, aqui a aula de hoje é sobre subtração e tá aqui, e no final a gente tem que responder uma pergunta. E você coloca lá um desafio. Faz uma conta aí, quanto que é 25 menos 19. Tô só dando um exemplo, tá, gente? E você fez uma postagem lá e mandou na turma. Só que você tem só uma turma de matemática? Não. Você tem 4 turmas de matemática, né? Aí o que eu faço? Vou ter que ir lá, copiar e colar, fazer a postagem tudo de novo, anexar o slide de novo. Não. Ele tem uma ferramenta que chama reutilizar postagem. Quando você clica em reutilizar postagem, você pode procurar uma postagem que você fez para outra turma e reutilizar. Então eu estou lá na quarto ano A, fiz a postagem no quarto ano A. Aí no dia seguinte eu vou postar no quarto ano B. Eu vou lá reutilizar a postagem e escolho a postagem que eu fiz no quarto ano A. Ela vai ser copiada igualzinho, com todas as configurações que você já tinha feito. Tem gente aí me perguntando se precisa ter o e-mail Gmail para usar. Sim, você pode até usar outro e-mail para você, mas você tem que ter uma conta Google, né, que é a conta que você usa para usar todos os serviços da Google. Essa conta é gratuita, tá? O que mais? Bom, outra coisa que eu acho que é muito legal é o seguinte: você consegue no Google Classroom criar tarefas para os alunos, né, para os alunos fazerem em casa. E essa tarefa pode ser a tarefa mais simples
Por exemplo, uma pergunta, então você coloca lá, você está dando uma aula de biologia. Você falou, gente, hoje a aula é sobre animais em extinção. Faça uma pesquisa e responda aqui abaixo 3 animais que estão em perigo de extinção no Brasil. É uma resposta simples, o aluno vai ter lá embaixo da postagem que o professor fez, vai ter uma caixinha, ele vai escrever a resposta dele e vai enviar. E o professor vai ter em um lugar as respostas de todos os alunos, ele consegue já dar nota, se ele quiser dar nota para essas respostas, então vai estar tudo organizado. Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, você quer fazer uma avaliação simples, rápida ali na sua sala, uma avaliação formativa, por exemplo. Você quer passar um questionário para saber se os alunos estão entendendo a matéria que você deu nas últimas 2 semanas, né? Ainda não é uma avaliação final. Você pode criar um questionáriozinho de múltipla escolha e já colocar, você já configura lá, quando você fez o questionário, você configura as respostas certas, e o próprio Google Sala de Aula, quando o aluno envia a resposta, o Google Sala de Aula já vai corrigir e dar a nota automaticamente para você. Quer dizer, uma avaliação final, você provavelmente vai querer colocar uma coisa mais elaborada, uma coisa dissertativa, um trabalho, mas para uma avaliação intermediária vale muito a pena, porque rapidinho você consegue já saber como que os seus alunos estão pegando o assunto, saber como que a sala está andando. Vamos lá. Agora, outra coisa que eu acho que é muito legal é quando os alunos mandam um trabalho, né? Quem aí já fez um trabalho, por exemplo, pediu para os alunos fazerem um trabalho e deu, por exemplo, o seu e-mail para eles te enviarem, você vê a confusão que fica, né? Você vai receber ali, se você tem, vamos dizer que você tenha 4 turmas que estão fazendo esse trabalho, você vai ter 30 alunos por turma, 120 alunos. Imagina 120 e-mails que você tem que receber e organizar e salvar esses arquivos na pasta certa de cada turma. No Google Sala de Aula, ele já salva tudo no Drive. O que é o Drive? O Drive é uma ferramenta da Google também, em que você consegue compartilhar e salvar arquivos na nuvem. Então, de qualquer computador que você tiver, você tem acesso a esses arquivos. E fica tudo organizadinho lá, fica tudo separado por pasta, por turma, até por tópico. Então você postou uma tarefa dentro de um tópico, a hora que você abrir o seu Drive, todas as tarefas que os alunos enviaram vão estar naquele Drive separado. Vai ter uma pasta Google Classroom, aí vai ter uma pasta para cada sala de aula e depois uma pasta para cada tópico. O que mais? Ele agiliza a comunicação do professor com os alunos. Por quê? A gente consegue... tem uma parte nele que chama mural. O mural é como se fosse uma timeline mesmo do Facebook, do Instagram, que o professor e os alunos conseguem postar coisas rápidas para mandar avisos rápidos, trocar ideia. Agora, o professor também consegue criar tarefas ou compromissos que vão direto para a agenda do aluno, se ele usa uma conta da Google também, né? Para logar ele tem que ter uma conta da Google e entrar lá. Então vai aparecer na conta do aluno se o professor marcar uma prova na agenda, ou quando você coloca uma tarefa e você coloca um prazo de entrega, automaticamente já vai para a agenda do aluno. Então o professor não tem que ficar cuidando sozinho de uma agenda. Conforme ele vai colocando as atividades, a agenda já é feita automaticamente. E uma coisa que eu acho muito legal também, especialmente para quando a gente vai ter reuniões com famílias, como que a gente tira um relatório geral do aluno, né? Então, você foi lá ao longo do semestre, você foi postando vários trabalhos, os alunos foram entregando, às vezes não entregou, aí chegou na reunião com as famílias, né? E você consegue puxar um relatório do aluno que vai falar, olha, esse aluno aqui entregou, das 10 atividades propostas, ele entregou 8 em dia e 2 atrasadas, ou ele entregou 9 em dia e uma ele não entregou. Isso aparece tudo lá no relatório do aluno. Tá? Bom, vamos lá.
Pessoal que está fazendo, estou vendo que algumas perguntas estão sendo feitas aí, tá? Algumas eu consigo responder conforme eu for falando, mas no final a gente vai dar um tempo para perguntas e respostas, tá? Então, se a sua pergunta não for respondida aqui durante a live, no final eu vou deixar um tempo para perguntas e respostas que o pessoal vai me passar, tá? Então, eu peço que se durante a live a sua pergunta não foi respondida, no final você pode colocar essa pergunta de novo nos comentários, tá? Bom, vamos lá. Agora, eu queria falar um pouco de engajamento dos alunos, né? O engajamento dos alunos é fundamental para a gente conseguir melhores resultados na aprendizagem deles. Como que o Google ajuda nisso? Como que o Google Sala de Aula ajuda nisso? Bom, primeira coisa, acho que o Google Sala de Aula ele ajuda os alunos a organizarem melhor o conteúdo que o professor passa em sala. Então o professor consegue distribuir também esse conteúdo para os alunos em uma forma mais organizada, tá? Então o professor consegue separar por tópicos, o aluno consegue acessar de uma maneira mais fácil, está lá disponível para o aluno. Então o aluno ele está navegando no Google Sala de Aula, ele está vendo um tópico, mas de repente se o professor quiser já postar um tópico antes para os alunos irem se adiantando, ou o aluno pode voltar para um tópico que ele não entendeu e fazer um comentário. E aí tem a parte de comentários, né? Que o aluno ele pode comentar em cima de um material que o professor postou, o aluno pode comentar em cima de uma tarefa, os alunos podem inclusive interagir e trocar informações, então é muito normal ver os alunos trocando informações. Às vezes um aluno vem e já responde a pergunta do outro. Isso também depende muito de como que o professor organiza, né? O professor pode falar, gente, quando tiver dúvidas, posta aqui e espero responder. Ou não, vocês já podem ir interagindo. A gente pode, inclusive, até fazer debates pelo Google Sala de Aula, né? Eu estava dando um exemplo outro dia para uma professora que perguntou, como que eu faço, né, agora que as crianças não estão aqui na sala de aula, como que eu faço um debate em grupo usando o Google Sala de Aula? A gente pode criar um tópico para cada grupo, né, e dentro desse tópico a gente posta textos e os alunos podem discutir ali usando a caixa de comentário, que é muito similar a uma rede social, né? No meio de 2019 teve um redesenho, né, do Google Sala de Aula e eles colocaram uma coisa que ficou muito parecida com a linha do tempo de uma rede social. Então é uma coisa que os alunos também já estão acostumados a usar. E aí, na parte de engajamento, tem uma coisa que eu chamo de jornada de sucesso. O que é a jornada de sucesso em termos de engajamento do aluno no Google Sala de Aula? É o seguinte, o professor vai lá e cria uma atividade, né? Por exemplo, um trabalho. Tem que fazer uma pesquisa, alguma coisa e enviar um resultado, né? O aluno tem que fazer uma apresentação, ou o aluno tem que tirar uma foto e colocar um comentário embaixo, escrever uma redação, né? Enviar esse resultado. Aí o professor foi lá, postou a tarefa, colocou o prazo, né? E o aluno foi, fez a tarefa, devolveu a tarefa ali, e o professor recebeu de volta, o professor corrigiu, devolveu para o aluno com um comentário. E eu vi uma pessoa perguntando no Fundamental 2, né? Isso que eu estou falando agora, essa jornada de sucesso, foi uma coisa que eu fiz muito com o Fundamental 2, nono ano. Então aí o aluno, né, mandava o trabalho dele, eu corrigia, mandava de volta com comentários. E o que o aluno fazia? O aluno que estava engajado, ele respondia ao meu comentário. Professor, legal, vi o que você sugeriu e aqui está uma versão atualizada do trabalho. Então esse processo, né, do trabalho ficar indo e voltando e o aluno fazendo melhorias é o que eu chamo de jornada de sucesso. E isso a gente consegue fazer muito rápido ali, né, usando a ferramenta. Imagina você fazer isso por e-mail ou você fazer isso por um trabalho entregue em papel mesmo. Quanto tempo que ia demorar, né? Então, às vezes, por exemplo, os alunos que iam entregando antes o trabalho, eu já ia fazendo comentários e antes da data final de entrega, o trabalho já tinha ido e voltado umas 5 vezes, porque o aluno ia recebendo os meus comentários e ia aprimorando o trabalho dele, ia pesquisando mais coisa, ia se aprofundando em assuntos que eu identificava que ele não estava 100%, né? Não tinha chegado no objetivo ainda.
E esse fluxo todo é muito fácil quando a gente usa uma ferramenta como o Google Sala de Aula, porque ele é feito para isso. Bom, o que mais de engajamento dos alunos e que eu acho que é muito importante nesse período em que as crianças estão em casa fazendo ensino à distância? A gente tem que manter, o mais importante agora, eu acho, para os alunos que estão estudando em casa, é manter uma rotina. Manter uma rotina de estudos, manter uma rotina de comunicação com o professor. E a gente consegue isso no Google como? O professor ele pode, por exemplo, a gente combinou aqui com a coordenação de postar uma atividade nova todos os dias às 9 da manhã. Significa que todos os dias às 9 da manhã o professor tem que estar lá para escrever o post e enviar? Não, o professor pode programar o horário em que uma postagem, uma atividade vai ser publicada para os alunos. Então isso ajuda os alunos a manterem uma rotina. Porque o aluno sabe que todo dia, 9 da manhã, vai ter uma atividade nova lá no Google Sala de Aula de Matemática, por exemplo. O aluno sabe que todo dia, às 5 da tarde, ele tem que entregar a tarefa de ciências. Ele sabe que toda sexta-feira, às 10 horas, tem lá uma sessão de dúvidas que a professora de artes colocou na agenda. Então ajuda os alunos a terem uma rotina nesse momento e eu acho que é muito importante. E por fim, né, os alunos eles podem, ou não, aí o professor pode programar isso quando faz uma atividade, podem ver ou não a tarefa dos colegas. Então, às vezes não, a gente não quer que os alunos fiquem vendo a tarefa do outro, por questões de bullying ou por questões de privacidade em relação à correção da tarefa, mas às vezes é o intuito fazer os alunos colaborarem. Então a gente pode escolher se os alunos vão poder ou não comentar as respostas dos outros, poder ou não ver as respostas dos outros, e eu acho que isso é um recurso muito legal e é bem bacana trabalhar em sala de aula, trabalhar com os alunos essa questão de eles se corrigirem, eles se darem comentários de como melhorar a qualidade do trabalho. Vamos lá. O que mais? Agora eu ia falar um pouquinho de avaliação, né? Acho que avaliação é um tema que nesse momento de coronavírus, de ensino à distância, é difícil falar, né? A gente ainda não tem todas as respostas de como vai ser a avaliação. O aluno pode fazer em casa, mas o aluno não vai colar, o aluno não vai... A gente tem vários questionamentos e talvez a gente não tenha a resposta para todos. Mas eu acho que o Google Sala de Aula ele ajuda bastante também na avaliação. Então eu já citei, né, que ele ajuda, por exemplo, ele ajuda o aluno, ele ajuda o professor a organizar as atividades e ter uma tabela em que ele consegue olhar as notas para os alunos, dar nota para os alunos. Então a primeira coisa é que o Google Sala de Aula ele funciona muito bem com o Google Formulários. O que é o Google Formulários? É uma ferramenta que você vai lá e desenha basicamente um formulário que a pessoa pode responder online e enviar a resposta. Esse formulário pode ser, por exemplo, uma provinha, né? Ele pode ser um questionário de múltipla escolha, ou ele pode ser uma prova dissertativa, em que você consegue colocar a questão e o aluno responde embaixo. E isso fica tudo organizadinho para o professor numa pasta, com todos os alunos. E depois o professor consegue ir lá e dar a nota. Então ele tem um painel de notas que ajuda a visualizar, comparar, ver como que está o andamento da sala em geral, né? Ter uma visão macro disso. Um recurso novo que tem agora e que é muito legal, ele foi lançado agora, é o recurso de rubricas, né? Então, para quem trabalha com rubrica, né? Quem não conhece esse assunto, acho muito legal, dá uma pesquisada depois, seria um tema só para live, para uma live só sobre rubricas, acho que é um assunto que eu gosto muito também, então quem não conhece, sugiro pesquisar. Quem já usa o Google Sala de Aula, ele tem uma ferramenta de criar uma rubrica. Então, quando você cria uma atividade, você consegue criar junto dela uma rubrica. E rapidamente, o que é uma rubrica? Uma rubrica é
uma tabela que explica quais são os critérios para você dar a nota, né, em um trabalho, em uma atividade. E justamente uma pessoa está perguntando agora, a nota vai ser só quantitativa ou é qualitativa? A rubrica ela é bem qualitativa, porque você consegue colocar esses critérios de avaliação e descritores de desempenho dos alunos, né? Então facilita muito, né? Hoje a gente faz rubrica na mão, né? A gente usa uma tabela, a gente usa uma tabela no Excel, por exemplo, ou no Google Planilhas, e às vezes fica difícil aí você tem que copia, coloca na sua rubrica, copia de novo para o Google Sala de Aula. Não, agora tem uma ferramenta de rubrica, então quando você vai dar a nota no trabalho, para cada critério você vai lá e escolhe, né, em que estágio de desenvolvimento que o aluno está, e o aluno recebe isso também, então ele consegue ver em cada critério, né, como que está o desempenho dele, o aluno consegue entender por que ele teve aquela nota. Inclusive, antes de ter a nota, né, o aluno tem acesso à rubrica. Quando o professor publica o trabalho, o aluno tem acesso à rubrica. E rubrica é uma coisa que eu uso com alunos, pelo menos desde o quarto ano, né? Aqui na Escola Eleva a gente usa o Google Sala de Aula a partir do quarto ano, e os alunos eles conseguem, né, ler uma rubrica e entender o que vai ser, o que é esperado deles, né? Acho que a rubrica é um recurso educacional muito bacana, independente do Google Sala de Aula, mas o Google Sala de Aula ele facilita muito usar uma rubrica, tá? Eu acho que esse é um dos recursos mais legais que foram lançados nessa última grande atualização do Google Sala de Aula. Eu tô vendo algumas perguntas aqui, né? Especialmente sobre o ensino infantil. No ensino infantil, a gente tem que tomar sempre o cuidado, né, do tempo de tela dos alunos. Então, no ensino infantil, a gente tem uma expectativa de uso da tecnologia muito mais mediado, né? Então, no ensino infantil, a gente dá para usar o Google Sala de Aula? Acho que sim, dá para usar o Google Sala de Aula, mas, na minha opinião, no ensino infantil, o público-alvo do Google Sala de Aula vão ser as famílias, né? Então, o Google Sala de Aula vai ser uma ferramenta para a gente mandar as atividades para casa, né? Para as famílias receberem e as famílias devolverem ali o trabalho dos alunos. Então, ele é uma ferramenta que facilita muito a gente receber de volta, em vez do pai ou da mãe ficarem mandando de volta para o professor foto da atividade por WhatsApp, que depois é super difícil de organizar tudo aquilo, salvar numa pasta e tal. A gente faz pelo Google Sala de Aula, que já fica automaticamente tudo organizadinho, tá? Depois no ensino fundamental, anos iniciais. Acho que para anos iniciais a mesma coisa. Lá na Escola Eleva, isso que eu falei do infantil, até o terceiro ano a gente não usa o Google Sala de Aula. A gente usa o Google Sala de Aula a partir do quarto ano, que o aluno já está um pouco mais autônomo, tá? Agora, a escola pode pensar em uma maneira de usar o Google Sala de Aula até o terceiro ano do fundamental com as famílias. Aí vai também de como cada escola escolhe as suas ferramentas, mas eu acho que ele não é uma ferramenta para usar diretamente com os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental 1, que inclusive ainda estão em alfabetização, né? Então, se o aluno ainda está em alfabetização, ele ainda não vai saber ler aquela tela. É uma interface um pouquinho mais complicada para as crianças novinhas. Então, eu acho que antes do quarto ano, o público-alvo é a família. Tá legal? Agora, vamos lá. Eu queria falar um pouco de orientações para as famílias e para os alunos. Eu tenho recebido vários e-mails e contatos de famílias, né, que, enfim, nesse momento, a gente teve que, de repente, né, de uma sexta-feira para uma segunda-feira, a gente teve que transportar a escola inteira da escola para casa, né? Então, as famílias estão bem ansiosas com o uso das ferramentas. Tem famílias que têm mais facilidade, tem famílias que não têm facilidade, tem alunos que têm mais facilidade, tem alunos que têm menos facilidade. Aí, comenta o seguinte, não é, né, como eu falei no começo, não é um intuito aqui ser um tutorial, mas tem vários tutoriais na internet, no YouTube, de como usar o Google Sala de Aula.
No próprio site da Google tem cursos online gratuitos para aprender a usar o Google Sala de Aula, tanto sob a perspectiva do professor, quanto sob a perspectiva do aluno, da família. Tá? O que mais? Então, para a família, eu ia falar assim, algumas coisas que eu tenho visto no dia a dia, né? Nessas agora quase 2 semanas que a gente já está com o ensino à distância, eu tô vendo as maiores dificuldades que as famílias têm. A dificuldade número 1 é a seguinte: o professor mandou um slide e quando eu abro o slide as fotos não aparecem. O vídeo não aparece. Tem alguém perguntando de vídeo, eu vou falar daqui a pouco, tá? O vídeo não aparece. O que está acontecendo, gente? A Google está sobrecarregada. Imagina que agora um monte de gente que usava ali os serviços do Google Sala de Aula 2 vezes por semana, 1 vez por semana, 3 vezes por semana, agora usa o dia inteiro, todo dia. Então, quando a gente olha lá o painel que a Google disponibiliza online para ver como está a qualidade dos serviços, todos os serviços estão ali aparece com a bolinha amarela, né, nos horários de pico. Então, a gente pede muita paciência das famílias nesse momento, que a conexão à internet está complicada, né, com todo mundo online. Então, espera um pouco, às vezes tentar um horário diferente, não aquele horário em que está todo mundo, né, 9 da manhã, todo mundo vai entrar às 9 da manhã porque é a hora que começa a aula, né? Antes o trânsito ficava o trânsito congestionado para chegar na escola. Agora o Google Sala de Aula está congestionado porque às 9 da manhã está todo mundo entrando para ver se tem tarefa do dia. Ao meio-dia, às 4 da tarde, está todo mundo entrando, lá. Então, realmente, é difícil para quem... se você está tem uma conexão de internet boa ou não, na verdade não faz muita diferença, tá? O problema é lá do lado, né, da Google, lá nos servidores da Google nos Estados Unidos, que tem gente do mundo inteiro tentando acessar ao mesmo tempo, tá? Então, muita paciência nesse momento e, enfim, eles lá também estão tentando se adequar e é um momento difícil para todo mundo. O que mais? Às vezes também, o professor postou um vídeo e apareceu uma janela para pedir permissão. Então, o que acontece às vezes? E também já respondendo um pouco ali sobre a videoaula, né? Aí o professor vai lá e grava um vídeo para os alunos. Não estou falando ao vivo ainda. O professor vai e grava um vídeo para os alunos. Foi lá, gravou o vídeo, salvou no drive dele e adicionou, copiou o link lá e postou no Google Sala de Aula. Só que o professor esqueceu de falar que o vídeo está acessível para todo mundo. Aí ele ficou lá no drive com acesso restrito para ele. Quando acontece isso, gente, só dar um toque para o professor. Olha, professor, a gente não está conseguindo acessar o vídeo, vê lá se a permissão do vídeo está correta, né? Então, o professor que está usando o Drive, ele já vai se habituar com isso. Se não souber como usar o Drive para fazer essas configurações de deixar o vídeo disponível para quem tiver o link, tem tutoriais também no site da Google para isso, tá? Agora, outra coisa importante, né, para as famílias e, né, para ajudarem, né, a gente, os professores, com a educação digital das crianças. O que é? O Google Sala de Aula, ele não é um espaço de bate-papo, né? E aí, o que você fez hoje? Que horas você foi brincar? Não, o Google Sala de Aula é um espaço que a gente vai usar para trocar informações sobre a sala de aula, como se a gente estivesse na sala de aula. Então, às vezes, vai ter horário de bate-papo? Vai. Às vezes, né, a professora vai lá no começo do dia. Bom dia, gente, como é que vocês estão? Escreve aqui embaixo rapidinho como vocês estão se sentindo hoje, o que vocês fizeram ontem, o que vocês estão planejando fazer amanhã, que é sábado. Então, no Google Sala de Aula tem hora que vai ter horário, né, bate-papo para o aluno comentar ali, mas, em geral, a gente está falando, né, de assuntos que estão relacionados à tarefa. Então, é muito importante a gente trabalhar isso com os alunos, né? E as famílias também estarem atentas a isso, o que as crianças estão postando, principalmente os mais novos que estão começando agora, né? 4º e 5º ano, eles estão começando agora a usar os dispositivos digitais de maneira mais independente.
E uma dica muito importante, né? Na hora de devolver a tarefa para o professor. Se for uma tarefa em que ele só tem que preencher um questionáriozinho ou tem que dar uma resposta curta, já está ali. Às vezes é um trabalho, então o aluno tem que devolver um arquivo como resposta da tarefa. Então, antes de clicar lá no botão devolver tarefa, se certificar de que está colocando o anexo, de acordo com o que o professor pediu. Pode ser um arquivo que ele tem que preencher, pode ser uma foto, pode ser um vídeo. Então, família, quando o aluno for devolver a tarefa, sempre se certificar de que ele anexou o arquivo. Senão o professor não vai conseguir ter acesso a esse arquivo, tá? Quando o aluno anexa o arquivo ali na tarefa e dá enviar, o Google Drive e o Google Sala de Aula por trás, eles já cuidam de tudo, de fazer uma cópia do arquivo e enviar para o professor, não precisa fazer mais nada, tá? Então é super simples, mas tem que se atentar a esse fato de colocar o arquivo sempre anexado à tarefa, né? Às vezes eu vejo o aluno perguntando, é aqui que eu coloco a minha tarefa, o aluno vai lá e posta no mural. Não, ele tem que colocar a tarefa onde o professor pediu a tarefa. Legal? Bom, a gente tem aí mais 15 minutos, então eu vou deixar para as perguntas, tá? O pessoal aqui da Eleva está separando já umas perguntas para mim. Enquanto isso eu vou responder uma pergunta que eu estou vendo bastante aí, né? Que eu acho que é bem importante agora, que é o seguinte. Como que a gente faz videoaula no Google Sala de Aula? Tem como? Na verdade, o Google Sala de Aula não tem uma ferramenta específica para videoaula ali. Google Hangouts ou outra ferramenta, você quer usar, por exemplo, a Zoom, aí você vai lá e cria uma sala de conferência e coloca. Você pega o link, você copia e você posta lá e coloca, por exemplo, você pode colocar na agenda para os alunos entrarem, você pode postar no mural um pouquinho antes. Pessoal, lembrando que agora a gente vai ter uma aula ao vivo, tá aqui o link. Aí o aluno vai lá, clica no link e entra na aula ao vivo, tá? Deixa eu ver mais umas perguntas que o pessoal está mandando para a gente aqui agora. PQC Consultoria. Por que a gente vai usar o Google Classroom se o Eleva tem portal próprio? O Google Sala de Aula, ele complementa o nosso portal, tá? Então a gente não precisa reinventar a roda. No portal Eleva, a gente tem várias ferramentas para diferentes segmentos. E o Google Sala de Aula, ele complementa isso, tá? E aqui também a gente está falando também em geral, né? Não só para o contexto da Eleva, mas para todas as escolas que, enfim, que estão interessadas aí no Google Sala de Aula. Dá para usar pelo celular? Sim, dá para usar pelo celular. O celular não tem todos os recursos, né? O celular é sempre um pouco mais limitado, a tela é menor, mas dá para usar pelo celular sim, instalando o aplicativo. Outra pessoa perguntou, o aplicativo e usando pelo site, tem os mesmos recursos? No site tem todos os recursos, tá? Usando pelo desktop, né? Ou pelo notebook, pelo laptop. É o principal meio de uso, lá é a referência que vai ter todos os recursos. O aplicativo às vezes não tem tudo. Se for um dispositivo com uma tela pequena, por exemplo, pode ficar um pouquinho mais limitado para usar. Mas em geral, assim, para o aluno consegue usar pelo celular sim, tá? Pode ficar mais difícil se tiver que enviar um documento, né? Então os professores, aí pensando na realidade dos alunos agora, também tem que pensar em adaptar as atividades e saber, poxa, meus alunos estão usando mais pelo celular, então eu vou postar uma atividade que o aluno consegue fazer pelo celular. Isso é muito importante o professor ter em mente, tá? Não é tanto a ferramenta que limita isso, mas a própria realidade do aluno. Se tem como o aluno mandar exercícios pelo Google Sala de Aula. Sim, a gente tem lá uma parte que a gente pode postar tarefas.
E aí o aluno pode devolver isso de várias maneiras. O aluno pode, por exemplo, se é uma tarefa de matemática, a gente pode passar lá a tarefa, né? O aluno faz no caderno dele mesmo e manda uma foto disso, né? Na resposta da tarefa. E fica visível só para o professor professor pode dar nota, devolver para o aluno, só o aluno vê a nota e o comentário de volta. Uma pergunta legal, eu tinha visto lá atrás, né, se tem sido legal para o Fundamental 2. Eu tive uma experiência muito legal usando Google Sala de Aula no Ensino Fundamental 2, no 9º ano. A gente usou ao longo do ano inteiro, principalmente para eu dar para eles feedback sobre o projeto em que eles estavam trabalhando. Então a gente estava trabalhando num projeto de longa duração, lá no Espaço Maker da Eleva, e eles estavam... Eu falava para eles, olha gente, quando vocês tiverem uma primeira versão do trabalho, já manda para mim. Então eu criei uma atividade lá um mês antes de eles submeterem o trabalho final, para eles fazerem uma submissão intermediária. E aí eu já avaliei, já não estava valendo nota ainda, mas eu já dei como se fosse a nota deles. Falei, olha, se fosse hoje a correção do trabalho, sua nota seria tanto. E aí o aluno sabia onde que ele tinha que melhorar aquele trabalho. Então isso engajou muitos alunos, porque eles sabiam que se eles postassem a atividade antes, com antecedência, eu ia dar comentários para eles antes da nota final. Então eles iam conseguir pegar o trabalho de volta, melhorar e mandar. Quem postava de última hora não tinha tempo de dar comentários antes da nota. Então, isso foi muito positivo e também transferiu para os alunos a responsabilidade sobre o aprendizado deles, que eu acho que é muito bacana. Um aluno consegue ver a resposta do outro? Não, a princípio não, mas o professor também pode criar atividades em que ele vai lá e faz uma configuração para os alunos poderem ver e comentar o trabalho dos outros. Então, depende de como o professor quer organizar isso, mas o padrão é que os alunos não veem a resposta do outro, então garante a privacidade de cada aluno, tá? Se o documento do Classroom que fica no Drive pode ser editado. Sim, o que fica no Drive depois, o professor ele recebe esse arquivo, ele pode mandar de volta para o aluno pode editar e mandar de volta, então esse arquivo fica editável, mas assim, depois que o aluno entregou, ele não consegue mais editar. Então vamos supor, o prazo da atividade era hoje às 10 da noite, o aluno entregou às 9 horas. Até às 9h59 o aluno consegue mexer e mandar uma nova versão. Passou das 10, o aluno não consegue mais mexer e aí só o professor tem acesso porque ele envia uma cópia do arquivo que o aluno fez, tá? Então o aluno não consegue mais mexer naquilo que ele já entregou. Aqui tem se cada professor vai inserir os seus alunos, né? Aí depende da escola, depende de como que a escola usa o Google Classroom. Tem escolas que já têm outros sistemas que integram com o Google Classroom e aí já vai e adiciona os alunos de maneira automática. Se a sua escola, por exemplo, ainda não tem uma coisa automática, não, mas eu quero tentar com os meus alunos, testar em uma turma, o próprio professor pode ir lá e adicionar os alunos na mão, né? Se tem algum professor da Escola Eleva aqui, na Escola Eleva a gente tem um sistema que faz isso automaticamente. Então o professor, se ele vai e adiciona um aluno na mão, depois o sistema vai e tira, porque é o sistema que cuida disso, né? E aí fala com a gente da tecnologia que a gente corrige se tiver um aluno errado na turma errada. Pergunta interessante sobre o Fundamental 1, né? Como fazer com as crianças que ainda não têm autonomia na leitura e na escrita. Bom, se a criança não tem autonomia na leitura e na escrita, ela também não tem autonomia para usar a tecnologia sozinha, tá? Então, quando os mais novinhos, a gente tem que pensar sempre com a família mediando isso, tá? Junto com um adulto responsável, ou talvez até com um irmão mais velho, como a família quiser se organizar, tá? Então é muito, muito importante isso. Como usar o Loom no Google Sala de Aula, né? O Loom é uma ferramenta para você gravar a videoaula, em que aparece a tela do seu computador, com uma apresentação, por exemplo, e a sua carinha lá no canto. Aí você grava o vídeo no Loom, tá? E depois sobe ele, publica ele como uma atividade, igual a gente publicaria slides, por exemplo.
Não precisa fazer nenhuma configuração especial, as ferramentas trabalham de maneira independente, tá? Uma pergunta interessante aqui, né? Alunos especiais e precisa adaptar o planejamento e o conteúdo à realidade deles. É possível adequar essa realidade a essa ferramenta? Muito boa essa pergunta. Inclusive, a gente está vendo um caso desses hoje aqui na escola. Quando você tem lá uma sala de aula com 30 alunos e você vai publicar um conteúdo, você vai publicar uma tarefa, você consegue escolher lá, você consegue ticar cada aluno que vai receber aquilo. Então, vamos supor, eu tenho uma sala de aula de inglês, então eu quero mandar uma tarefa para a turma, mas eu tenho 3 alunos que ainda estão com mais dificuldade, ou eu tenho 3 alunos que estão mais avançados, eu quero mandar uma tarefa diferente. Então, quando você publica uma tarefa, por padrão, ela vai para todos os alunos. Mas, se você quiser, você pode ir lá e escolher tirar determinados alunos ou mandar uma tarefa só para determinados alunos. Aí vai aparecer só para ele, tá? Você consegue juntar o Loom com slides. Aí é uma coisa mais específica do Loom, né? Mas você consegue, respondendo aqui, você consegue apresentar uns slides com o Loom ou com o Google Hangouts, por exemplo, ou com o Zoom também. Todas essas ferramentas aí, você consegue compartilhar a sua tela e aparecer a sua carinha no canto. Então dá para você fazer uma apresentação de slides. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Se está havendo treinamento para professores, né? Aí as escolas elas estão se organizando de maneira independente. Lá na Escola Eleva a gente está fazendo treinamento para professores, tá? Aí nas outras escolas da rede tem que ver com as respectivas coordenações, se vai usar, como que vai usar uma ferramenta como essa, por exemplo. Se é possível adicionar os links das videoaulas do portal Eleva no Google Classroom. Sim, a gente pode sim adicionar os links no Google Classroom, assim como a gente adicionaria qualquer link, tá? Tô vendo aqui também mais uma pergunta que caiu agora, como adicionar uma foto no Google Classroom. Tem várias maneiras, assim, se você quer postar, por exemplo, o professor vai e cria uma tarefa. Quando o professor cria a tarefa, lá embaixo da tarefa vai ter devolver tarefa. E ali no devolver tarefa, você pode anexar um arquivo. Quando você clica em anexar arquivo, você vai ter várias opções. Você pode puxar um arquivo que já está no seu Google Docs, por exemplo. Você pode puxar um arquivo que já está no Drive. Ou você pode puxar um arquivo e fazer um upload do computador. Então você vai lá, upload, aí você vai no seu computador onde está a foto, ou no celular, ele vai abrir a galeria, né, para você escolher as fotos. O pessoal aí também está pedindo sugestões para alfabetização. Assim, do ponto de vista da tecnologia, né, o que o Google Sala de Aula ele consegue fazer é ser uma ferramenta em que a gente vai distribuir, né, os conteúdos para as famílias e elas vão poder enviar de volta o que os alunos fizeram, né? Quanto ao conteúdo específico dessa alfabetização, aí já é com o professor, né? Assim, o Google Sala de Aula ele não impõe uma ou outra metodologia de sala de aula, enfim, curricular ou de ensino, né? Ele é uma ferramenta que vai auxiliar o professor a entregar o currículo que ele já está planejando e que ele tem acertado com a coordenação da disciplina, tá? Mas aí acho que pensando nessa faixa etária que está sendo alfabetizada, muito importante o que eu falei. Entender que a Organização Mundial de Saúde ela não recomenda muito tempo de tela, né? Tem uns limites lá para cada faixa etária, então importante para as coordenações e para os professores respeitarem esse limite e entender que as crianças pequenas elas não têm autonomia para usar o computador sozinhas, tá? Então, o público-alvo do Google Sala de Aula, quando a gente está falando das crianças pequenas, é a família que vai ficar como intermediária, né, nessa ferramenta. Não quer dizer que a criança não pode nem olhar para a tela, né? A gente vai lá, mas o adulto tem que estar junto com a criança, auxiliando nesse uso, mostrando e sempre supervisionando, tá? Gente, nosso tempo aqui está acabando, tá? Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu sei que são muitas dúvidas. Eu espero ter respondido aí as
mais importantes ou as que estavam aparecendo mais vezes aqui, tá? Então, muito obrigado, gente. A gente vai postar aqui nos comentários alguns links, tá? Estou muito contente de ter feito essa live, espero ter ajudado. Muito obrigado a presença de todo mundo. Se cuidem, lavem as mãos e fiquem em casa. Valeu!